Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos dar aqui prosseguimento à nossa disciplina de Biologia 1, certo? Hoje é a nossa quinta aula, né? Para finalizar a embriologia, a gente vai falar hoje sobre organogênese e os anexos embrionários, tá certo? Faltava só isso, né? Para a gente terminar a embriologia. Na próxima aula, a gente já começa a apostila 2, né? Que começa com histologia, tá certo? Antes de começar, propriamente dito, a matéria de hoje, né, o que a gente vai ver hoje, eu queria falar para vocês um pouco sobre a espinha bífida, né? Uma em cada 1000 crianças, elas nascem com essa malformação, tá certo? Que é uma malformação do tubo neural, né? Ao decorrer dessa aula a gente vai ver o que é o tubo neural. E ela vai causar uma exposição da medula nervosa, tá bom? Então aqui, né, dentro desse tipo um saco, né, vai ter a medula nervosa, né, exposta. E ela pode causar paralisia nos membros, mau funcionamento da bexiga urinária, mau funcionamento do intestino ou até mesmo a morte, certo? E para evitar, né, que o bebê nasça com essa espinha bífida, a mãe ela deve tomar, né, nas primeiras semanas de gestação a vitamina B9, né, que é o ácido fólico, tá certo? Muito importante, né, recomendado aí, né, pelos médicos, né, no pré-natal, a mãe tomar essa vitamina B9, que é o ácido fólico, tá certo? Aí a gente vai estudar, começar aqui com a organogênese, tá certo? E primeiramente a gente vai ter a definição de organogênese, né? A organogênese é parte do processo de desenvolvimento embrionário, no qual os 3 folhetos germinativos, né, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, se diferenciam e dão origem aos órgãos do organismo, né? Então vai acontecer toda essa diferenciação, certo? Na organogênese, ela que vai bem sugestivo, na organogênese vai fazer a formação, a gênese dos órgãos, né? Através desses 3 folhetos germinativos. Os 3 tecidos embrionários, né? Ectoderme, mesoderme e endoderme, certo? E só relembrando aqui, o que eu já disse para vocês em aulas passadas, né? Embora todas as células apresentem o mesmo DNA, observa-se que existem diferentes fatores que estimulam diferentes genes do material genético, o que se percebe nas diversas funções de cada célula. Então, é aquele negócio que eu expliquei para vocês, né? Todas as células do nosso corpo têm o mesmo DNA, mas os genes que se manifestam, por exemplo, no neurônio, não vão ser os mesmos genes que vão se manifestar numa célula muscular, numa célula sanguínea, e aí por diante. Então, é basicamente isso aí. Só botando aqui um pouquinho para falar para vocês, né, a parte do processo de desenvolvimento embrionário, no qual os 3 folhetos germinativos, né, a organogênese vai ser a terceira parte, tá bom? A gente vai ter primeiro a segmentação, né, que faz as 3 primeiras aulas, né, que é até a fase de blástula. Depois a gente tem a gastrulação e a terceira fase é a organogênese, né? São as 3 fases do desenvolvimento embrionário, certo? Aí uma palavra muito importante quando a gente olha para essa organogênese, certo? Uma palavra muito importante é diferenciação, certo? Na diferenciação celular, sinalizadores são enviados e ativados nas células de forma que elas mudem sua morfologia, certo? Mudem sua forma e adquiram funções específicas. Após a diferenciação, as células podem se agrupar para formar tecidos que, por sua vez, formam os órgãos do indivíduo, né? Então, essas células, né, elas vão se diferenciar, elas não vão ser mais células-tronco, né, que as células-tronco são células indiferenciadas, elas vão começar a se diferenciar, né, vão ter fatores, né, sinalizadores que vão ativar, né, determinados genes, que vão dar uma forma, uma função específica para cada célula, né, o agrupamento dessas células vão formar os tecidos, né, que é o tema da nossa próxima aula, né, histologia, e os tecidos formarão os órgãos. Tá bom? Aí aqui a gente vê uma imagem do primeiro processo que a gente encontra na organogênese, que é a neurulação, tá bom? Que é a fase de neurula, né? Que a gente vê os 3 folhetos germinativos, ó, a ectoderme, de rosa, a endoderme de vermelho e aqui a mesoderme de amarelo, tá bom? É que a gente vê a placa neural, tá bom? Que vai começar a se dobrar, tá bom? Vai formar a goteira neural, e da goteira neural a gente vai ter o fechamento dessa goteira neural formando o tubo neural, ó, certo? Aqui o mesoderma de amarelo, como eu disse para vocês, ó. Tá vendo? Fechou, formou o tubo neural. O tubo neural aqui, o celoma, tá bom? Que é o início das cavidades do nosso corpo, né? Porque a gente,
Óbvio que a gente não é maciço, né? A gente é oco, né? Tem cavidades. E essas cavidades vão se formar aqui no celoma, certo? A notocorda e aqui o intestino primitivo, né? O arquêntero, né? Essa notocorda e o celoma têm origem mesodérmica, certo? Aqui um corte de frente, aqui um corte de lado do processo de Neurula. E essa notocorda, um fato importante dela é que ela vai ceder lugar à coluna vertebral. Escute bem, ela não vai formar a coluna vertebral, ela não vai basicamente isso aí, formar a coluna vertebral. Ela vai sair e no espaço onde ela está vai ser formada a coluna vertebral. É uma coisa totalmente diferente. Certo? Vamos continuar. Aqui a gente vê uma outra imagem, né, mostrando aqui o processo, mesmo processo de neurulação. Certo? E aqui eu quero dar um enfoque para vocês, aqui, primeiramente nas cristas neurais, depois nos somitos. Tá bom? Aqui as cristas neurais, eu não falei para vocês, o tubo neural aqui, ele vai dar origem ao sistema nervoso central. E as cristas neurais vai dar origem ao sistema nervoso periférico, tá bom? O sistema nervoso central é o encéfalo, né? E a medula espinhal. E as cristas neurais, né? Vão dar origem ao sistema nervoso periférico, que é o quê? Os gânglios nervosos, terminações nervosas, os nervos, certo? Além disso, vai dar origem aos ossos do crânio, aos dentes e outras partes do nosso organismo, certo? Aqui a gente vê a notocorda, ó, que vai ceder lugar à coluna vertebral. Aqui a gente tem os somitos, certo? E tanto os somitos quanto a notocorda têm origem mesodérmica, tá bom? E, assim, vocês reparem que os somitos, eles têm uma organização em séries, né? Então, tipo assim, os vertebrados, né, eles vão ser, em algum período da vida deles, segmentados, tá bom? Basicamente, assim, os anelídeos, né, as minhocas, elas vão ter o corpo segmentado durante toda a vida, a gente vê, né, aqueles anéis na minhoca, mas a gente não tem nessa segmentação, como a minhoca tem, mas durante a nossa fase embrionária a gente tinha, certo? Essa segmentação corporal. Bom, e uma coisa muito importante é que parte desses somitos vão se diferenciar em células mesenquimais. E essas células mesenquimais vão se espalhar, né, por todo o nosso corpo. E algumas delas vão se organizar ao redor da notocorda. Tá bom? E são essas, né, que vão se organizar ao redor da notocorda que vão formar a coluna vertebral. Tá bom? Além disso, vão formar toda a musculatura da coluna vertebral, também as costelas, certo? Aí aqui é um quadro, né, para mostrar para vocês o que é formado de acordo com cada folheto germinativo, certo? Aqui é ectoderma, mesoderma, endoderma, tá um pouquinho borrado, mas dá para ver, certo? Então aqui o ectoderma, né, guardar aqui o ectoderma, né, vai formar a camada celular externa, tubo neural. Aqui a gente vê o que, ó, estrutura no adulto. Cristalino dos olhos, epiderme, anexos da epiderme, né, pelos, glândulas, unhas, garras e etc. Revestimento interno da boca e do ânus, esmalte dos dentes, receptores sensitivos, tubo neural, aqui os gânglios, né, o encéfalo e a medula espinhal. Geralmente, nas questões vão ser cobradas, não precisa saber isso aqui tudo, não. É só saber. Ectoderma, o que significa ecto? Ecto significa fora, né? Então, se ectoderma significa fora, vai formar o revestimento externo do indivíduo, tá bom? A epiderme, né, que é o tecido epitelial, que a gente vai ver na próxima aula, né, que vai formar um dos componentes da pele, vai formar os anexos da epiderme, né, os pelos, as glândulas, as unhas, as garras, né, alguns animais, né? E também vai formar principalmente o sistema nervoso central. Então, saibam disso aí. Vai formar o revestimento externo do indivíduo e o sistema nervoso central. Guardando isso, tá bom demais. Certo? O sistema nervoso propriamente, como um todo, certo? Não só o sistema nervoso central, o sistema nervoso como um todo. A mesoderma, vou falar para vocês depois. A endoderma vai formar o quê? Ó? O revestimento do arquêntero, notocorda, ó. Tecido da sustentação para o corpo do embrião,
é absorvido posteriormente. E aqui o revestimento do arco íntero, o revestimento interno do aparelho digestivo, revestimento interno do aparelho respiratório, revestimento interno da bexiga, do fígado e do pâncreas. É só vocês guardarem endoderma, guardem o quê? Aparelho digestivo, né, o sistema digestório, o sistema respiratório, bexiga, fígado e pâncreas. Pronto. Certo? E o epitélio desses sistemas, tá bom? Embora o epitélio aqui é o epitélio externo, da ectoderma, que é o epitélio interno, tá certo? Então, o epitélio externo, né? Anexos dessa epiderme e o sistema nervoso, ectoderma. Sistema digestório, respiratório, bexiga, fígado e pâncreas, endoderma. E o resto, né? Todo o resto que não for nem ectoderma nem endoderma, vai ser mesoderma, né? Que a gente divide em epímero, mesômero e hipômero, né? Aqui, vértebras, né? A derme, né? Que é a pele, tecido muscular, tecido ósseo, sistema circulatório, aparelho urogenital. Tá? Para formar isso aqui, certo? Então, que não for ectoderma nem endoderma, vai ser mesoderma, né? Ectoderma, lembrar o quê? Epiderme, certo? Revestimento externo do corpo da gente. Sistema nervoso. Endoderma, lembrar o quê? Sistema digestório, respiratório e fígado e pâncreas, bexiga. E mesoderma, o que não for ectoderma e endoderma, certo? Tecido muscular, né? Todos os tecidos conjuntivos, né? A gente vai ver na próxima aula a parte do tecido conjuntivo também. E outras coisas, né? Esses nomes aqui vocês não precisam decorar não, certo? Se preocupem em memorizar isso aqui, ó. E nem isso aqui tudo, né? Só o que eu disse para vocês, certo? E já é suficiente, vocês vão matar quase 100% das questões. Bom? E daí, é só dar um resumo aqui para vocês, né? Então, a organogênese, ela é a formação dos órgãos do embrião, certo? E ela vai se iniciar na neuro, né, com a formação do tecido nervoso, certo? As cristas neurais, né, que eu mostrei para vocês, elas só aparecem nos vertebrados, certo? Somente nos vertebrados. E ela é responsável principalmente pelo sistema nervoso periférico. Os somites, eles vão ser responsáveis pela formação da coluna vertebral, certo? E saber que os folhetos germinativos, certo? Saber dos folhetos germinativos, que é ectoderme, mesoderme e endoderme. E principalmente, né, saber da ectoderme, né, que vai ser mais abordado nas questões, né, que vai formar o sistema nervoso, né, o sistema nervoso central. E daí, né, formar o tubo neural, né, toda essa parte do sistema nervoso. E se essa ectoderme aqui tiver uma malformação nela, a gente vê aquele problema da espinha bífida, né? Da mãe não toma o ácido fólico. Tá certo? Daí a gente vai passar agora para anexos embrionários, né? Antes de falar aqui desse saco vitelínico, eu vou falar aqui algumas coisinhas para vocês, né? Gente, assim, não sei de vocês, mas um dos meus alimentos favoritos, principalmente quando é no café da manhã, é o ovo, né? Tem muitos nutrientes, né? Só saúde, ovo. Certo? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Esse ovo, ele vai ter o embrião, né, do pintinho ali? E aí, o que é que vocês acham? Ele é fecundado ou não? Não é, gente, certo? Assim, perguntei do embrião do pintinho, não o pintinho, né? Porque na Tailândia, eles comiam o ovo com o pintinho dentro, né? Aí vocês devem pensar, ai, que nojo, né? Comer o ovo com o pintinho dentro. Mas, tipo assim, a gente não come frango, né? A gente não come galinha. Então, é mais uma questão, assim, cultural e de ponto de vista. Não vamos entrar muito nisso, não. E, assim, como eu disse para vocês, né? Esse ovo que a gente come, né? O ovo da granja, ele não tem o embrião, certo? Ele só tem o óvulo da galinha, certo? E, além do óvulo, ele vai conter os anexos embrionários, certo? Que esses anexos embrionários, né? Que essa vai ser a segunda parte da aula, eles vão ajudar o pintinho durante o seu desenvolvimento, tá certo? Então, assim, a galinha, ela não foi bolinhada pelo galo, tá bom? Na granja. Então, é só o óvulo, não é o ovo fecundado. Então, não vai ter embrião nem nada, certo? E, assim, isso acontece, né? Porque lá na granja eles vão estimular, né? A galinha a pôr os ovos mesmo sem elas serem fecundadas, tá bom? Vamos lá, anexos embrionários, né? Segunda parte da aula, né? Elas são membranas extraembrionárias, tá certo? Então, elas vão fazer o quê? São membranas que vão ajudar o embrião a se desenvolver,
certo? E quem são elas? Vamos começar aqui primeiramente com o saco vitelínico, né, que é esse slide aqui. E o saco vitelínico é o quê? Que é também conhecido como vesícula vitelínica. Ele vai armazenar o vitelo, né? O que é o vitelo que eu disse para vocês nas aulas passadas? É uma substância nutritiva responsável pela nutrição do embrião durante seu desenvolvimento, certo? Ela tem origem mesodérmica nos mamíferos e endodérmica nos outros animais, tá bom? Aí, embora nos mamíferos elas tenham origem mesodérmica, né? Nesses aqui, né, que é o ornitorrinco e o equidna, né, que são mamíferos prototérios, né, monotremados, eles vão ter o saco vitelínico com origem endodérmica, assim como os outros animais, né? Então, os mamíferos, tirando esses aqui, vão ter origem mesodérmica e os outros, né, vão ter origem endodérmica, certo? E como eu disse para vocês, né, o saco vitelínico ele vai armazenar o vitelo. E o vitelo, né, vocês podem ver aqui, a gema do ovo, né? Eu não sei vocês, mas eu gosto de comer ovo de gema mole. Quando fura ali com garfo, sai aquele só a gemazinha mole, bom demais. Aí assim, essa gema, né, é o vitelo, tá certo? A gente vê que no ovo da galinha que esse vitelo é muito, né, muito grande, justamente porque as aves têm um ovo telolesto, né, como eu disse para vocês. Então é um vitelo muito abundante, certo? E vamos lá, né? Passar agora aqui para a segunda membrana extraembrionária, né? O segundo anexo embrionário. A gente viu o saco vitelínico, agora a gente vai ver o córion, né? Também chamado de cório ou serosa, né? É uma membrana que envolve o embrião, certo? Ela é a membrana mais externa, tá bom? Aqui, envolve o embrião e todos os demais anexos embrionários. É o anexo embrionário mais externo ao corpo do embrião, né? E nos ovos de répteis e nos das aves, por exemplo, essa membrana fica sob a casca. Assim, não sei, vocês quando cozinham, né, o ovo, quando vocês vão comer ovo cozido, aí vocês vão lá e quebram a casca, né? Vão tirando a casquinha dele. Não sei se vocês já viram uma pelezinha, né, embaixo da casca. Ali é justamente o córion, certo? Nesses animais, o córion, juntamente com o alantoide, depois a gente vai falar do alantoide, participa dos processos de trocas gasosas, né, entre o embrião e o meio externo. Então essa função de troca gasosa é realizada pelo córion, principalmente. Aí aqui a gente vê o alantoide, né? O alantoide, a terceira anexo embrionário, né? Alantoide é um anexo que deriva da porção posterior do intestino do embrião, certo? A função do alantoide é o quê, nos répteis e nas aves? Participar das trocas gasosas, assim como o córion, né? O O2 passa da câmara de ar para o alantoide, deixa para o embrião, enquanto o CO2 produzido percorre o caminho inverso. Né? Isso aqui é só para dizer que faz troca gasosa, tá bom? E também, armazena excretas nitrogenadas, né? A nossa excreta nitrogenada é a ureia, certo? Mas o alantoide na gente é bem atrofiado, né? Não é muito desenvolvido. Né? Mas nas aves e nos répteis ele é bem desenvolvido, né? Nos ovos deles. E nas aves e nos répteis a excreta nitrogenada é o ácido úrico, né? Nossa é a ureia e no deles é o ácido úrico. Bom? Aí, assim, tem como tem dizendo aqui, como vocês viram em córion, né? Juntamente com o alantoide. Né? O córion juntamente com o alantoide vai formar o quê? Alantocórion. Assim, é um derivado de anexo embrionário, certo? Não anexo embrionário propriamente dito, como a gente falou do saco vitelínico, falou do córion, falou do alantoide, tá certo? É um derivado, né, do alantoide com o córion, né? O conjunto de alantoide e córion forma o alantocórion, uma estrutura altamente vascularizada. Que o alantocórion se encontra junto à membrana da casca do ovo, permitindo as trocas gasosas e a absorção de sais de cálcio da casca, essenciais para a formação do esqueleto do embrião, né? Porque a casca do ovo tem muito cálcio, né? Eles tiram lá do cálcio e jogam no esqueleto do embrião. Tem a origem da fusão da mesoderme com a ectoderme. Então, esses dois folíolos germinativos, né? A fusão deles forma o alantocórion. Certo? Agora vamos para o quarto e último
anexo embrionário, que é o âmnion, né? O âmnion, né? Pode ser âmnion ou âmnion. É uma bolsa em forma de saco que está repleta de líquido amniótico e tem uma função protetora, ó, permitindo que o embrião se desenvolva no ambiente úmido, tal como acontece com os anfíbios e com os peixes que se desenvolvem na água. Por outro lado, protegendo o embrião, amortecendo os choques mecânicos. Opa, aqui está choques e mecânicos, né? Choques mecânicos, tá bom? Um errinho aqui. Amortecendo os choques mecânicos, evitando desidratação e mantendo a temperatura no embrião, né, mais ou menos estável. Tá certo? Então, o AMI ele vai possuir esse líquido amniótico, tá bom? Que é composto principalmente por água, e a função, né, que é as funções deles. E ele foi muito importante para a conquista do ambiente terrestre, né? Porque até os anfíbios a gente não tinha âmio, né? A gente vai ter âmio a partir dos répteis, né? Que vão ganhar definitivamente o ambiente terrestre. Então, no ovo do réptil, tem que ter um ambiente parecido com um ambiente aquático, né? Como tinha nos peixes, nos anfíbios. Então, ali vai ter aquela bolsa amniótica, né? O líquido amniótico dentro do saco amniótico, tá certo? Justamente para facilitar o desenvolvimento do ovo em ambiente terrestre, tá certo? Então, na evolução, isso aí foi muito importante, justamente para os indivíduos conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, tá certo? E esse âmio, esse saco amniótico, é a bolsa amniótica, né? As mulheres estão prontas para o parto, né? Não se rompe uma bolsa, né? A mulher começa a cair líquido, né? A sair líquido, né? É justamente essa bolsa amniótica que se rompe, né? É isso aí. E assim, falar um pouquinho de clínica, né? Amniocentese. O que é essa amniocentese? Essa amniocentese é um exame que vai ser feito lá na 14ª semana, tá bom? E ela vai consistir na retirada, retirada desse líquido amniótico, desse fluido amniótico, tá certo? E ali vão haver células, certo? Do bebê que estão soltas. E dessas células a gente vai poder analisar o quê? A presença de várias doenças que podem estar presentes nesses bebês, né? Como a síndrome de Down, Tay-Sachs, anemia falciforme, então é muito importante. Mas assim, ela é feita muito tardiamente, né? Só na 14ª semana. Então, assim, se o bebê tiver alguma doença que vai colocar a vida da mãe em risco, né, fica muito difícil optar por um aborto, né? O aborto, nesse caso, ele é permitido, tá bom? Quando oferece risco de vida para a mãe, tá certo? Então, eu vou ter um exame que é feito mais cedo, tá certo? Que é essa análise das velocidades coriônicas, ó. As velocidades coriônicas fazem parte da placenta em desenvolvimento, certo? A biópsia das velocidades coriônicas consiste em retirar uma pequeníssima amostra dessas velocidades para se realizar um teste genético durante a gravidez. É frequentemente usada para se estudarem os genes ou os cromossomos do feto para doenças genéticas específicas, ó. Mesma função da amniocentese, feita de forma mais cedo. Então, isso aí, se o bebê tiver alguma doença que cause um risco grave de vida para a mãe, o aborto pode ser realizado, né? E assim, essas vilosidades coriônicas, onde é que elas vão ser encontradas? Não sei se vocês se lembram, mas a gravidez ela já começa na anidação, né? Que é quando o trofoblasto, né? Ele vai, a partir do sincício trofoblasto, começar a invadir aquele endométrio, né? Da mãe, procurando lipídio, procurando carboidrato, né? Começar a invadir ali capilar sanguíneo. E daí, ali vão ser as velocidades coriônicas, né? Aquelas raízes, né? Do sincício trofoblasto que começa a invadir ali o endométrio. Então, vai ser tirado uma pequeníssima parte daquele sincício trofoblasto para realizar a biópsia, tá certo? Então, esse é um exame benéfico para a mãe, porque é feito mais cedo, né? Se ocorrer algum risco de vida, como eu falei, né? Vai ser... a mãe vai ter um melhor prognóstico, né? A evolução dela vai estar melhorada. Certo? Aí aqui é um quadro mostrando qual anexo embrionário a gente tem nos cordados, tá bom? Aqui a gente tem as classes de cordados.
peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Nos peixes, eu só vou ter presente o que? O saco vitelínico, tá certo? Né? Só vou ter presente o saco vitelínico e mais nenhum outro anexo embrionário. Nos anfíbios já não vou ter nenhum anexo embrionário. Ó. Eu vou ter o que? O vitelo abundante dentro das células. Então, não vou ter um ovo para o anfíbio, tá bom? Propriamente dito, né? O vitelo ele vai estar abundantemente dentro das células, tá certo? Então, não vou precisar de nenhum anexo embrionário no anfíbio. Certo? Já os répteis, as aves e os mamíferos, eles vão possuir o que? Ó? Além do saco vitelínico, né? Vão possuir âmnion, córion e alantoide. Justamente, principalmente pelo âmnion, né? Que é o que aquela bolsa, né? A bolsa minhota que vai conter líquido, vai propiciar que os répteis já conquistem o ambiente terrestre, né? Com os seus ovos. Então, aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Primeiramente veio o ovo, né? Para depois vir a galinha, que é as aves, ó, na evolução, né? Evolutivamente falando, primeiro veio o ovo, né? E assim, o âmnion, o córion e o alantoide, esses três anexos embrionários, vão fazer com que esses animais se chamem amniotas, certo? Os três animais são amniotas pela presença desses três anexos embrionários. E nos mamíferos, né, a gente tem também a placenta e o cordão umbilical, né, que só é presente nos mamíferos. E não é nem todos, viu? Vou já falar para vocês depois. E assim, não adianta a gente falar dos nomes, né? Assim, vocês queriam imagem, né? Porque eu coloquei aqueles textos, né? Com as funções dos anexos embrionários. Então, aqui a gente tem imagens, tá bom? Aqui um esquema e aqui a imagem real, tá bom? Isso aqui, né? É isso aqui de forma real, tá bom? Aí aqui a gente vê, ó, o embrião, certo? Aí vamos lá começar com os anexos embrionários. Esse aqui, ó, mais em cima, ó, que é a cabecinha dele, tá vendo? Vamos começar primeiro aqui, né? A cavidade amniótica, tá bom? Ó, envolvendo o embrião, né? Que vai possuir o fluido amniótico, tá certo? Aí aqui a gente vê o que? Ó, o vitelo, os nutrientes, ó, aqui então o saco vitelínico, tá bom? Mais em cima, ó, tá certo? Então aqui é a cabeça, aí vem o saco vitelínico. Para depois vir o que? Ó, o alantoide, certo? E o saco vitelínico, vocês veem que ele é bem irrigado, ó, justamente para vir os nutrientes do vitelo para o embriãozinho, né? É que o alantoide vai ter as excretas nitrogenadas, também vai ter função respiratória, né? Juntamente com o córion, ó. Também função respiratória. Vitelo, nutrição, né? E cavidade amniótica vai proteger de choques mecânicos, proteger da desidratação e manter uma temperatura estável para esse embrião, tá certo? É que a gente vê a albumina, aqui que é o albúmen, tá certo? Que vai possuir essa proteína, a albumina, né? Que também é muito importante para a nutrição do embrião. E aqui a casca, né? Casca, né? Feita principalmente de carbonato de cálcio, certo? E aqui a gente vê a placenta, que não é um anexo embrionário propriamente dito. Ela vai ser formada pela fusão, né, do alantoide com o córion, tá bom? E ela vai ter diversas funções. Função respiratória, ó, transporta oxigênio do sangue da gestante ao feto e dióxido de carbono do feto à gestante. Eu vou ler só isso aqui, depois vocês leiam mais calmamente isso aqui, ó, a explicação. Vai ter função respiratória, função nutritiva, função hormonal, né? Não tem hormônio, então vai ter função endócrina ou hormonal. Função excretora, função imunológica ou imunitária. Além de produzir glicogênio e ácidos graxos, né? Esses ácidos graxos, lipídios, né? Também para a nutrição do embrião, certo? E aqui a comunicação entre a mãe e o bebê, né? Entre a mãe e o feto, que é o cordão umbilical. É uma estrutura importante que conecta o bebê em desenvolvimento à placenta. Ele mantém uma conexão vascular que permite que sangue rico em oxigênio chegue até o feto e que sangue rico em gás carbônico seja retirado de seu corpo, além de fornecer os nutrientes necessários, tá bom? Então, vai passar, né, ali pelo cordão umbilical, vai ter oxigênio, né, para o bebê, gás carbônico para a mãe, né, além das outras excretas, os nutrientes para o bebê, tá certo? Então, ele é muito importante, né, esse cordão umbilical.
E lembrando sempre, gente, eu não vou ter mistura de sangue materno com sangue fetal. Isso não ocorre nunca, tá bom? Os nutrientes, o oxigênio, as coisas que vão da mãe para o feto, do feto para a mãe, vão através de difusão, certo? Que é um processo aí de transporte, né, por membrana e tal, membrana celular. E é isso que acontece. Não acontece mistura de sangue, acontece o transporte por difusão, certo? Aí aqui a gente vê, ó, fofinho, nenenzinho fofinho, com o cordão umbilical aqui é a placenta retirada, tá certo? E aí a aula acabou. Mas assim, eu queria fazer algumas questões com vocês, tá bom? Assim como vocês não têm apostila, né? Por causa desse maldito coronavírus aí que tá se falando, né? A vida de todo mundo, né? Tá cada vez mais crescendo o número de casos, né? Então, a gente ainda não pôde, né, dar as apostilas para vocês, mas a gente vai estar passando questões tanto aqui, quanto vai estar passando material, e qualquer dúvida, pode falar comigo, né, ou com qualquer outro professor, certo? Vamos lá. Vou pegar aqui. Opa. Certo? Aí aqui o material aqui do Biologia Total, certo? Aí aqui diz tudinho, um resumo da aula que eu falei para vocês. Aí tem aqui leitura complementar, né? Coisa mais de curiosidades. E exercício, né? Vamos lá. Eu já falei dessa leitura para vocês, né? Eu fiz algumas questões dela. Mas ela tem muito mais questão de gastrulação para cá, né? Gastrulação, organogênese e anexo embrionário. Então vamos lá. Como eu disse, né? Dá um pausa, resolve, depois vem comigo. Vou resolver aqui umas 5 questões, eu vou resolver aqui até as 5. Aí o resto, né, são 30 questões, tá bom? O restante vocês resolvem e qualquer dúvida é só falar comigo, tá bom? Aí aqui tem gabarito, ó, gabarito comentado, tá certo? Vamos começar. Para estudar a expressão de determinadas proteínas em anfíbios, pesquisadores associaram um marcador fluorescente ao gene do estudo. Marcadores verdes foram associados a um gene e marcadores vermelhos a outro. Células indiferenciadas foram então transfectadas com um ou outro desses genes introduzidas em diferentes locais de gástrulas desses anfíbios. Os pesquisadores observaram a fluorescência mais tarde nos girinos. Os músculos do animal floresceram em verde e a epiderme em vermelho. Para produzir esse resultado, em que regiões da gástrula foram injetados, respectivamente, esses genes? Vamos lá. Primeiramente aqui, ó. Músculos. Músculo é revestimento externo? Não. É sistema nervoso? Não. É digestório? Não. É respiratório? Não. É bexiga, fígado ou pâncreas? Não. Então vai ser o quê? O resto. Mesoderme. A gente já fica só entre A e E, né? E a epiderme, revestimento externo, vai ser o quê? Ectoderme. Então, mesoderme e ectoderme, né? Respectivamente, ou seja, na sequência, né? Mesoderme e ectoderme, letra A. Certo? Vamos aqui, o NESP. Ao longo da evolução dos vertebrados, alguns grupos passaram a explorar o ambiente terrestre a partir dos répteis, o que demandou adaptações que permitissem o desenvolvimento do embrião nesse novo ambiente. A mais emblemática dessas adaptações talvez seja o âmnio, razão pela qual os répteis, incluindo as aves, também as aves, né? E os mamíferos são chamados de amniotas, certo? A importância do âmnio está em armazenar vitelo, que vai ser saco vitelino, armazenar resíduos metabólicos, tóxicos, alantoide, permitir que ocorram trocas gasosas, córion, né? Também pode ser feito pelo alantoide. Permitir que o embrião se desenvolva protegido de choques mecânicos e dessecação? Perfeito. Desenvolver uma rede de vasos que transportem nutrientes para o embrião? Aqui é saco vitelínico também. Então, resposta é letra D. Gente, uma coisa que eu não falei para vocês na aula, né? É o seguinte, a placenta não acontece em todos os mamíferos. Tá? Saindo aqui das questões. Só relembrando, que eu me lembrei agora. A placenta, ela só acontece nos mamíferos eutérios e metatérios. Tá certo? Mamíferos eutérios, um exemplo é a gente, né? Mamíferos metatérios, a gente vê ali o canguru, né? Que
o bebezinho, o filhotinho de canguru, não se desenvolve totalmente na placenta, né? E tem que ir para aquela bolsa, né, da mãe dele. São animais chamados marsupiais. Mas os prototérios, né, que são os monotremados, né, que é o equidna e o ornitorrinco, não possuem placenta, tá bom? Só mamíferos eutérios, no caso a gente, né, um exemplo, e os metatérios, né? Os prototérios não vão apresentar. Voltando. Então aqui A, né, D, o S. Os embriões de répteis, aves e mamíferos estão envoltos por membranas extraembrionárias, os anexos embrionários, sobre as quais é correto afirmar que o saco vitelínico ou vesícula vitelínica é o primeiro anexo a ser formado pelo crescimento do ectoderma. Vou deixar isso aqui de mão. Âmnio envolve o embrião formando a bolsa amniótica, que é repleta de líquido para prevenir a dessecação e amortecer choques mecânicos. Perfeito, né? É basicamente o mesmo raciocínio que a gente tem nessa questão aqui, ó. Alantóide, invaginação membranosa, que tem por funções estocar resíduos metabólicos e participar da respiração. Córion, ulcerosa é uma bolsa membranosa que envolve todos os outros anexos membranosos, exceto a bolsa amniótica, né? Envolve todos. E aqui não vai ser uma invaginação membranosa, né? A resposta certa aqui vai ser a letra B, certo? Âmnio envolve o embrião, formando a bolsa amniótica, que é repleta de líquido, para prevenir a dessecação e amortecer choques mecânicos. Dessecação ou desidratação, né? 2. Durante a gastrulação, há uma reorganização significativa das células da blástula que originam os 3 folhetos embrionários, né? Faz parte dessa reorganização a formação do arquêntero, que dará origem ao... Vamos lá, arquêntero. Dará origem ao quê? Lúmen do sistema digestório. É até conhecido como intestino primitivo, né? A gente falou ali na aula passada na gastrulação, certo? 3. Um biólogo mensurou a massa de componentes do ovo de um réptil durante seu desenvolvimento, desde o dia da postura até o momento da eclosão. Ao longo das medidas, o que se espera que tenha ocorrido respectivamente com a massa do embrião, do vitelo e do alantóide. Gente, o embrião vai estar sendo nutrido, então a massa dele vai aumentar. O vitelo vai ser usado para nutrir o embrião, então com o tempo vai diminuir, né? Vai acontecer uma redução. E o alantóide, né, para conter as excretas nitrogenadas, vai aumentar, né? Então, aumento, redução, aumento, né, respectivamente, a nossa sequência, aumento, redução, aumento, letra A. Tá bom? 4ª. Observa a figura abaixo que representa uma blástula. Com relação à figura, é correto afirmar que o número... Peraí, vamos lá. O número... Vamos lá. Ação alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado acima na ordem que aparece. Vamos lá. 1 ectoderme. 1 é a ectoderme. Perfeito. Revestimento do trato digestivo, ó, trato digestivo ou sistema digestório, endodermo. 2 ectodermo? Não. 2 é o endoderma, tá certo? 1 ectoderma, 2 endoderma e 3 mesoderma. 2 endoderma, certo? Sistema nervoso? Não, sistema nervoso é ectoderma. 3 endoderma? Não, 3 é mesoderma. 3 mesoderma, músculos e ossos. Perfeito. Bom, então letra E, né? Todo mundo entendeu? 5ª. Após a segmentação do zigoto, inicia-se a gastrulação, onde ocorre a formação dos folhetos germinativos ou embrionários, do arquêntero e do blastóporo. Uma gestante cujo embrião encontrava-se nessa fase sofreu irradiação com raio-x, mas somente as células do ectodermo foram atingidas por tal irradiação. Quais tecidos ou órgãos poderiam sofrer alterações? Vamos lá. Ectodermo, forma fígado. Fígado é endoderma. Cérebro, ok. Rins não. Rins, né? É mesoderma. Tubo neural epiderme, perfeito. Letra C. Baço e músculos, não. Medula espinhal até está certo. Pulmão, não. Pulmão endoderma. Então, a resposta é letra C. Tubo neural e epiderme, né? Que é originada do ectoderma. 6. Em 2013, um bebê nasceu na Grécia a partir de um parto do tipo cesárea.
ainda envolvida em uma espécie de membrana translúcida. Olha aí. Fica legal, né? Chamado de parto empelicado. Bom, o médico que realizou o parto divulgou a seguinte foto desse evento raro. Para o feto, a função desse anexo embrionário é o quê? Vamos lá. Ele está envolvido nessa membrana cheia de líquido. Vai fazer o quê? Proteger contra choques mecânicos. Perfeito. É uma das funções da bolsa amniótica, né? Que na mulher vai para o parto, vai se romper, né? Favorecer a expulsão durante o parto? Não. Suprimento de oxigênio? Não. Aqui é mais pelo cordão umbilical. Substância nutritiva também cordão umbilical. Retirar impureza? Não, também cordão umbilical. Aqui está falando especificamente da bolsa amniótica, né? Então essa vai ter a função de quê? Proteger contra choques mecânicos, né? Assim como evitar a desidratação e manter uma temperatura estável para o organismo. 7. Nos vertebrados aparecem estruturas embrionárias que auxiliam no desenvolvimento do embrião desses animais. A estrutura presente na maioria dos mamíferos e em algumas espécies de peixes, formada pela união das vilosidades do córion com o endométrio, é denominada de quê? Chalaza. Ó, a gente falou de endométrio. Vamos logo para onde? Para a placenta, né? Endométrio é mais útero materno de mamíferos, né? Então, placenta, né? E aqui, ó, a fusão, né, do córion com o endométrio, né? Placenta, certo? Ó, presente na maioria dos mamíferos, por quê? Porque não são todos, porque o equidna e o ornitorrinco não tem, né? Algumas espécies de peixes possuem placenta. Legal, né? Placenta. 8. Vou fazer até a 10, tá bom? Me empolguei aqui. Com relação ao tipo de óvulo, essa aqui, gente, eu já fiz para vocês, essa questão. Então, não vou falar ela, vou passar, certo? E às vezes que vocês em sala, eu acho que foi na segunda aula que a gente falou de tipos de ovos, certo? A 9. Vamos para só essa 9 e essa 10. Olha o gibiluzinho aqui. 9. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. A tererã é o processo no qual os coletes germinativos embrionários são formados. E aí? O que vai ser formado aqui? A gastrulação, né? Como eu disse para vocês ela passada, o ponto principal da gastrulação é a formação dos tecidos germinativos embrionários. Né? Na organogênese vai só ter o quê? A diferenciação, né, nos órgãos do indivíduo. Mas a formação deles é na gastrulação, na fase de gástrula. Nos vertebrados, o folheto denominado tererão originará o coração, os vasos e as células sanguíneas. Ó, sistema circulatório, mesoderma. Gastrulação, mesoderma, letra B. Vamos para a última, saideira. Durante o desenvolvimento embrionário de répteis, aves e anfíbios, formam-se estruturas associadas ao corpo do embrião, denominados anexos embrionários, né? Esses animais aqui, ó, os répteis, aves, não, anfíbios não. Se fosse répteis, aves e mamíferos, que eu ia dizer que são amniotas, mas o anfíbio não entra. Certo? Desses anexos, o âmnio é a estrutura que desempenha a função de nutrição. Nutrição é saco vitelínico. Armazenamento de excretas, alantoide. Promoção de trocas gasosas, alantoide e cório, né? Proteção do embrião contra dessecação e eventuais choques mecânicos. Bastante muito parecidos, né? Muito parecidos, tá bom, gente? Então, foi só até essa questão, até a 10ª. Tem mais 20 questões aí para vocês se divertirem, certo? E qualquer dúvida, só falar comigo, tá bom? Eu vou dar só aqui um resuminho de anexos embrionários, né, que eu não falei. Né? São membranas extraembrionárias responsáveis por auxiliar no desenvolvimento embrionário, né? Você já sabe. Vai ser composto, né? Saco vitelínico, um anexo embrionário. Nutrição, principalmente, né? Função. Córion, troca gasosa. Alantoide, armazenamento de excretas nitrogenadas, mas também faz troca gasosa. Saco amniótico, né? Ou bolsa amniótica, né? Proteger o embrião contra dessecação ou desidratação. Proteger de eventuais choques mecânicos, né? Manter a temperatura estável. E a placenta, né? Como eu disse para vocês, encontrada somente nos mamíferos eutérios e metatérios,
certo? E ela não é um anexo embrionário, ela é um derivado de anexo embrionário, né? Formado pelo córeo e o alantoide, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, né, como eu disse aí, pode falar comigo. Espero aí que vocês estejam bem, né? Vocês aí, toda a família de vocês. Fiquem em casa, pelo amor de Deus. E vamos junto aí vencer esse coronavírus. E também dúvida dessa apostila aqui, né? Coisa que eu vou mandar para vocês aqui, desses questionários aqui do Gibilu, quanto dúvidas da própria apostila, né? O exercício de fixação propostos. Pode falar comigo, tá bom? Estou aberto a qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica. Tamo junto e até a próxima semana, né? Graças a Deus terminou a embriologia e vamos começar a histologia, né? Obrigado aí, valeu e até a próxima semana.